Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, você que me ouve em algum lugar do outro lado, eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Aonde tendo esta mensagem como base, eu queria que você pudesse se perguntar a si próprio qual propósito de fato você está vivendo. Você vai se perguntar, pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Simples. Óbvio que há pessoas me ouvindo que está de fato, poucas, mas há pessoas me ouvindo que está de fato vivendo o propósito de Deus. Mas há muitas pessoas que acham que está vivendo o propósito de Deus, mas não está vivendo o propósito de Deus coisa nenhuma. Por isso eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem. Seria muito importante que você ouvisse, porque também tem pessoas me ouvindo. Vou dizer aqui, tem pessoas me ouvindo que estão na presença de Deus. Repito, não são todas, mas há pessoas me ouvindo, está na presença de Deus, está se condenando a si próprio e não sabe. O problema, queridos irmãos, de muitas pessoas é que algumas não dão nenhuma importância à verdade da palavra, da importância à heresia, da importância a ensinamento de demônio, como a palavra de Deus diz sobre isso, da importância aquilo que os homens pela carne ensinam, e não aquilo que de fato é ensinado pelo Espírito de Deus. Por isso, se você diz assim, pastor, eu quero ser salvo. Se você diz, pastor, eu quero salvar a mim mesmo. Eu quero que a minha alma seja salva, eu não quero perder minha salvação. Se você quer ser salvo, eu queria que você prestasse bem atenção nos mínimos detalhes desta mensagem. No livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 10, e eu finalizarei a mensagem no livro de Romanos, mas vou dar início em Jeremias, capítulo 1, versículo 10, diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Alguém diz assim, só existe um reino, o reino de Deus, nas alturas, só isso. Mas a Bíblia menciona que na terra existem os reinos para arrancares, derribares, destruir e arruinares, e também para edificares e para plantares. Queridos irmãos, você percebe nesta mensagem que o profeta Jeremias, ele foi chamado com um propósito. Ele foi escolhido ou consagrado por Deus para um propósito. Como você que está me ouvindo. Você foi consagrado ou consagrada para um propósito também. E qual é o propósito? É arrancar o que foi plantado pelo adversário. Como diz aqui, para arrancar e destruir. Destruir totalmente do meio do povo de Deus o que pelo adversário foi plantado. Então, o propósito de Deus para comigo e para com você que está me ouvindo é nós o arrancarmos ou destruirmos totalmente o propósito do adversário na terra, arruinar o propósito do adversário, arrancar pela raiz tudo aquilo que pelo adversário foi plantado, frustrar os planos do adversário, arruinar os planos do adversário, destruir totalmente. E ao ser destruído totalmente o plano ou o propósito do adversário, aí no lugar onde o adversário estava investindo, semeando ou plantando malícia, aí diz no final do versículo 10, também para edificares e para plantares. Não precisa aqui, queridos irmãos, ser tão inteligente para entender isso. Por que eu menciono desta forma? Porque nós vivemos dias onde muitas pessoas estão aceitando a viver não os planos de Deus. E a Bíblia que manda nós frustrar os planos do adversário. E não deixar de lado o propósito de Deus e ver o propósito do adversário como muitos estão vivendo. Muitas pessoas, muitas, não são poucas, estão aceitando viver o propósito do adversário
ignorando o propósito de Deus. Muitas. Porque tem muitas pessoas que estão aceitando, por exemplo, o engano, propósito do adversário. Muitas pessoas estão aceitando a vaidade, propósito do adversário. Muitas pessoas estão aceitando o pecado, por exemplo, propósito do adversário. Muitas pessoas estão aceitando o adultério, propósito do adversário. Muitas pessoas, elas estão aceitando o mundo em muitos lugares, propósito do adversário. Ou seja, se você olha para a palavra de Deus e você observar o comportamento, o caráter, a índole de muitas pessoas, você vai perceber facilmente que a maioria está deixando de lado o propósito de Deus e vivendo o propósito do adversário. Aquilo que o adversário está propondo, as pessoas estão aceitando e estão recusando o que Deus está nos propondo. Ou seja, está deixando o propósito de Deus e vivendo o propósito do adversário. Mas veja que Jeremias aqui, se você voltar no versículo 5 aqui do capítulo 1 de Jeremias, a Bíblia vai dizer que ele foi formado, escolhido e consagrado por Deus. Veja, formado, escolhido e consagrado por Deus para destruir, arrancar, derrubar ou arruiná-la ou frustrá-la os planos do adversário, para que, de igual modo, por outro lado, pudesse viver os planos de Deus. Ou seja, alguém só pode viver os planos de Deus verdadeiramente quando destrói totalmente os planos do adversário. E quando eu menciono os planos do adversário, eu estou falando daquilo que o mundo propõe no dia a dia, que é exatamente o que as pessoas estão aceitando. Até os crentes, a maioria, se não quase todos, está aceitando o que o adversário está propondo e está deixando de lado o propósito de Deus. Porque se tratando de mentira se tornou normal. Vaidade, normal. Escândalo, se tornou normal. Mau exemplo, mau testemunho, se tornou normal. Mentira, adultério, prostituição, roubo, furto, todo tipo de coisa ruim que o mundo está propondo, a maioria estão aceitando. O propósito do adversário é o que muitos estão vivendo e deixando de lado o propósito de Deus. Mas o que a Bíblia recomenda, aqueles que foram chamados por Deus verdadeiramente, escolhido por Deus, formado por Deus, consagrado por Deus. Aqueles que foram chamados por Deus. O propósito é arruinar os planos do adversário, destruir totalmente para viver o propósito de Deus. Olhe para mim. Deixa eu perguntar a você que está me ouvindo do outro lado. Qual propósito você está vivendo? Qual propósito você está vivendo? Eu falei que eu ia finalizar em Romanos. Romanos 14, 22 diz assim: a fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. A fé que temos, a Bíblia diz a fé que temos perante Deus, né? A fé que tens é para nós mesmos perante o Todo-Poderoso, é para salvar nós mesmos e não salvar os outros, porque salvação é individual. A sua fé não pode salvar os outros. A minha fé não pode te salvar. Através da minha fé ou da sua fé, Deus pode nos usar para realizar feitos na vida das pessoas. Mas com relação à salvação, a fé de alguém não pode salvar outro de forma alguma, porque salvação é individual. Aí diz assim: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. A fé que tem é para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, veja que por meio da fé temos que tomar cuidado naquilo que alguém aceita. Por que eu digo isso? Porque se você voltar em Jeremias lá atrás onde eu estava, Jeremias 1 a partir do versículo 10, a Bíblia vai mostrar ali que nós temos que frustrar os planos do adversário para viver os planos de Deus. Mas a maioria está deixando de lado os planos de Deus para viver o propósito do adversário. E é exatamente o que diz aqui: a fé que tens, tenhas para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, a fé que alguém tem no coração, ou a fé que alguém confessa ter em Jesus Cristo, não é para aceitar as coisas erradas. Não é para aceitar o que a Bíblia condena.
não é para aceitar o mundo, não é para aceitar as coisas que a palavra de Deus rejeita. E a maioria hoje em dia diz ter fé em Jesus Cristo, e por meio da fé que muitos confessam ter em Jesus, está aceitando tudo aquilo que a palavra de Deus condena. O que significa? Se está aceitando muita coisa que a palavra de Deus condena, significa que está aprovando o que a palavra de Deus condena. E se alguém diz ter a fé em Jesus e está aceitando o que a palavra de Deus condena, a Bíblia diz aqui, Romanos 14, 22, está se condenando a si mesmo. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. A prova quer dizer aquilo que aceita. Muitas pessoas dizem assim, não, só estou olhando para Deus. Não, você não está olhando para Deus. Porque se estivesse olhando para Deus, não aceitaria, não compartilharia, não compactuaria do erro de ninguém. Se afastaria dos lugares onde tem a coisa errada e não aceitaria. Se está aceitando, se sabe das coisas erradas e permanece ali, significa que está aceitando, aprovando o que a palavra de Deus condena. E quando você aceita, aprova as coisas erradas, sabendo que a palavra de Deus condena, a Bíblia diz que você está se condenando a si mesmo. Finalizo deixando isso no seu coração. Tomara que não. Mas será que muitos que estão me ouvindo, será que você não está se condenando a si próprio? Será que você não está se condenando a si mesmo? Porque todo aquele que sabe que ali tem mau exemplo, mau testemunho, pecado, furto, engano, adultério, todo tipo de coisa errada, e ali permanece, significa que está aceitando o erro. E aquele que está aceitando o erro e confessando a fé em Jesus, está se condenando a si próprio. Será que você não está se condenando? Tomara que não. Mas que eu veja essa mensagem e você faça uma reflexão, como falei no início. E se você quer se salvar, talvez ainda dê tempo. Desde que se afaste das coisas erradas e não permaneça no meio das coisas erradas com a palavra de Deus. Tá bom? Vou ficando por aqui. Que você possa se perguntar se você está se salvando ou você está se condenando a si mesmo. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.